estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos falar sobre democracia e totalitarismo. Então vamos pensar características tanto da democracia como do seu avesso, os governos totalitários. Vamos lá? Aqui nós temos então os nossos objetivos. Refletir sobre a servidão voluntária a partir do filósofo Labotier, relembrar as principais características da democracia e as suas diferenças com relação ao totalitarismo. Quero começar com uma reflexão a partir da obra Discurso sobre a Servidão Voluntária do filósofo francês Étienne de Labotier. Ele se pergunta sobre o seguinte: como pode um único homem dominar as pessoas de um país inteiro e tomar-lhes a liberdade, sendo que só tem um corpo como cada um de nós? Vocês já pensaram sobre isso? O que diferencia o tirano da população a quem ele exerce ou sobre quem ele exerce o poder? É que ele tem 1000 olhos para nos sondar e 1000 bocas para nos caluniar e 1000 pés para nos pisotear. Seriam as tiranias fruto de nossa servidão voluntária? E aí, já pensaram sobre isso? Será que os governos tiranos só se mantêm justamente porque as pessoas aceitam e muitas vezes querem a tirania? Quem vai falar sobre isso é Labotier, numa obra chamada Discurso sobre a Servidão Voluntária. Nós vamos ler um trechinho agora. Então ele diz o seguinte: quem, só de ouvir contar, sem o ter visto, acreditaria que um único homem tenha logrado esmagar 1000 cidades, privando-as da liberdade? Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Então, ele está pensando justamente que muitas vezes o país, a população, deseja, quer servir, quer ser servil a um grande líder, a um grande mito. Isso seria justamente características do totalitarismo. O totalitarismo se mantém de acordo com as características aí dos governos totalitários, como o nazismo, como o stalinismo, o fascismo, se mantém justamente através da criação de mitos que vão se manter e vão ser até queridos pelas pessoas, certo? E o Labotier já está falando sobre isso muito antes do fenômeno do totalitarismo. Étienne de Labotier foi um escritor e poeta humanista francês, famoso por seu livro Discurso sobre a Servidão Voluntária, onde ele indaga como 2, 3 ou 4 se deixam esmagar por um só. É possível ser falta de ânimo, diz ele. Então, muitas vezes é desânimo mesmo, falta de coragem. Porém, o que o espanta é que, por muitas vezes, esse domínio, essa servidão acontece por vontade do próprio povo. Mas, quando vemos 100 ou 1000 submissos a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Então, na verdade, há um desejo nessa servidão, por isso o nome da obra, Discurso sobre a Servidão Voluntária. Ser servil seria algo da vontade do povo, como ele vai identificar. E aí, isso nos leva a alguns questionamentos filosóficos. O que leva as pessoas a se submeterem a uma servidão voluntária? Servir é mais cômodo e fácil do que se rebelar e lutar por liberdade? Como podemos aceitar governos que nos retiram a possibilidade
de liberdade. Então, muitos filósofos políticos vão pensar sobre esta questão. E para a gente entender melhor, é legal a gente ler as obras filosóficas. Eu trouxe aqui a sugestão justamente do discurso sobre a servidão voluntária do Labotier, que vocês podem ler apontando o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela. Leia o discurso sobre a servidão voluntária, isso é uma atividade de Labotier, e, em seguida, escreva um texto argumentativo refletindo sobre quais são, na sua opinião, os motivos que levam as pessoas a aceitarem a servidão voluntária e tolerarem a tirania. Então, vocês vão ler, vão analisar os argumentos utilizados pelo Labotier e tentar responder essas questões. Eu já volto. E aí, pessoal, deu certo? Pegaram então essas referências ali? Vocês podem baixar, ler com calma, atentamente os argumentos do Labotier, entender melhor o discurso sobre a servidão voluntária. É um texto bem interessante para a gente entender mesmo por que muitas vezes as pessoas aceitam esse posicionamento mais servil em relação a um tirano, alguém que muitas vezes pode privá-los da liberdade, não potencializar a sua liberdade. Por que será que isso acontece? O Labotier está comentando sobre isso neste texto filosófico. Vamos aqui então para uma tentativa de resposta, uma possibilidade de reflexão a partir dos questionamentos propostos pelo Labotier. Compreender o que faz com que milhares de pessoas aceitem com certa tranquilidade governos que impossibilitam a sua própria liberdade é uma questão que mobilizou muitos filósofos ao longo da modernidade e também no período contemporâneo. São iludidos, são preguiçosos, são movidos por medo, por esperança. De acordo com Etienne de Labotier, o que ocorre é que as pessoas querem servir, então elas querem se sujeitar a um poder autoritário, poder que limita, poda a sua própria liberdade. Ele vai chegar a essa conclusão. Vários outros filósofos também pensam sobre esse problema, principalmente a partir do advento dos governos totalitários. Essa reflexão filosófica se faz cada vez mais necessária. Vamos pensar então características da democracia para posteriormente pensar o advento do totalitarismo. Características do totalitarismo, que é um governo, uma forma de organização
política totalmente contrária à democracia. Entendendo o conceito primeiro, a ideia de democracia, essa palavra, se a gente for recorrer à etimologia, a formação da palavra, vem de demos, que significa povo, e kratia, que significa governo, poder. Kratos é o poder político, certo? Então a democracia nada mais é do que o governo do povo, poder político exercido pelo povo de forma soberana. Sobre a democracia, Abraham Lincoln diz o seguinte: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, levando mesmo a essa definição do que seria uma democracia. E podemos entender que as democracias apresentam muitas características diferentes, tá? Mas em todos os governos democráticos, podemos acentuar pelo menos 3 delas. A ideia primordial de mediação do conflito, a admissão de uma heterogeneidade essencial e da necessidade de se respeitar o pensamento divergente e os múltiplos discursos. Então, não há democracia se não há divergência de opiniões, se não há conflito. O conflito, ele muitas vezes é entendido como algo negativo, tá? Mas o conflito, ele vai surgir, independentemente da nossa vontade. E saber lidar com os conflitos é essencial, e isso é o que vai ocorrer, que vai aperfeiçoar uma democracia, vai aparecer nas democracias, tá? Esse quadrinho aqui mostra justamente essa dificuldade de lidar com os conflitos. Vamos ler? Então, o quadrinho se chama Interpretações. A personagem diz o seguinte: a maioria das pessoas entende facilmente que há diversas opiniões sobre tudo o que elas acham. Isso é bem visível na internet, principalmente. O único erro é que a maioria também confunde diversidades de pontos de vista com pontos de vista errados, né? Então, olha só que confusão. A gente entende que as pessoas pensam de forma diferente. A dificuldade aí está justamente em aceitar as diferenças, em aceitar um pensamento que seja oposto ao seu. E isso é justamente o que nós precisamos, essa dificuldade, nós precisamos superar na democracia. A democracia acolhe as divergências, aceita as divergências. Isso é uma das suas características essenciais. Além disso, também a ideia de abertura. Em que sentido? A necessidade de ampla extensão da educação e do acesso à informação, que pressupõe a sua livre circulação e a produção, a ideia de liberdade de expressão. Então, a abertura à comunicação, a troca de informações, isso é importante para que uma democracia de fato funcione. Quando não há essa possibilidade de acesso e de troca de informações, então é muito fácil você acabar fazendo uma censura ao conhecimento, fazendo uma censura às informações, modificando, colocando apenas um ponto de vista ali na divulgação de uma informação. Então, essa abertura é essencial. Fora isso, a rotatividade no exercício do poder político. O poder deve ser exercido transitoriamente, de forma a possibilitar que diferentes grupos e classes sejam representados se revezando no poder. Então, nas democracias, nós temos também, principalmente a partir da modernidade, a ideia da representação política. Nós elegemos representantes, damos a eles o nosso poder de fala, certo? Na Antiguidade Clássica, a democracia era feita de forma participativa. Claro, hoje em dia não dá mais para pensar em todas as pessoas, sempre que ocorre algum conflito, irem até a Assembleia definir como que vai acontecer para resolver aquele conflito. Então, a democracia se faz por meio da representação. Para isso, elegemos representantes políticos. Figuras públicas vão ser prefeitos, presidentes, governadores, etc. E é necessária essa rotatividade no poder justamente para que diferentes povos, diferentes grupos sociais possam se fazer representados de fato. E agora, vamos pensar então o avesso, o oposto da ideia de democracia.
tá? Pensamos a democracia, suas principais características e agora o totalitarismo. O que é exatamente o totalitarismo? Totalitarismo é o nome que se dá ao fenômeno político e social do século XX que mobilizou de forma surpreendente países que já haviam avançado no processo civilizatório após a Primeira Guerra Mundial. Então isso foi surpreendente justamente porque eram países bastante desenvolvidos, mas que acabaram caindo nesse mito da facilidade de um líder que vai resolver todos os problemas. Como experiências, exemplos de experiências totalitárias, nós temos o nazismo alemão, o fascismo italiano e o stalinismo soviético. Vamos pensar algumas características em comum entre essas formas de poder totalitário. Primeiro, a partir do texto do Adorno, nós já conseguimos perceber alguns elementos de totalitarismo. O Adorno foi um filósofo alemão, dos fundadores da Escola de Frankfurt, que inaugura a chamada teoria crítica. E o Adorno sofreu de perto os horrores do nazismo alemão, tá? Teve que ir para os Estados Unidos, perseguido pelo nazismo alemão, então ele acaba refletindo muito, toda a sua obra é voltada à reflexão sobre o totalitarismo. E ele diz o seguinte: totalitarismo significa desconhecer limites, não dar nenhum descanso para respirar, conquistar impondo domínio absoluto, exterminar totalmente os inimigos escolhidos. Essencial ao totalitarismo é que nada seja garantido. Não se coloque nenhum limite à sua brutal arbitrariedade. Então, isso uma fala dele, tá? No seu livro sobre o totalitarismo. O que o Adorno está dizendo aí, gente? Se a gente perceber, alguns elementos já começam a aparecer aqui. Essa anulação do pensamento diferente, a escolha de certos inimigos que devem ser combatidos. O comunismo, a miséria, esses seriam inimigos que devem ser combatidos e exemplos, né? E a partir deles seria necessário, então, dar poder a um líder que vai comandar e resolver tudo de forma milagrosa. Esse seria o pensamento que está por trás do fenômeno do totalitarismo, né? Bastante complicado. Como características do totalitarismo, nós podemos pontuar a interferência do Estado em todos os setores da vida, com intenção de difusão da ideologia oficial. Se a gente pode perceber, vou deixar como sugestão, o livro Revolução dos Bichos, de George Orwell. O que ele coloca nesse livro? O surgimento de um governo totalitário. A partir ali de uma fábula, utilizando animais de uma fazenda, ele vai pensar como que um governo totalitário começa a surgir interferindo em todos os âmbitos da vida particular, nos pensamentos particulares, na divergência, acabando com a divergência, aplicando censura, etc. São temas que aparecem nesse livro. É um livro bem curtinho, muito gostoso de ler, eu sugiro para vocês. E tem filme também, o pessoal que é do filme, tem filme também da Revolução dos Bichos, tá? Outra característica interessante do totalitarismo é a ausência de pluralismo partidário e a defesa de um partido único, rigidamente organizado e burocratizado, né? Então, essa ideia de que acaba-se com o divergente, com o conflito, essa heterogeneidade que é tão importante, tão cara à democracia. A criação de organismos de massa, sindicatos, associações, organizações de jovens, desde que, esse porém é super importante, sob a tutela do Estado. Aqui a gente vê uma imagem, por exemplo, da chamada juventude hitlerista. Então, é possível ter união de pessoas? Sim, desde que sob tutela do Estado. Essa é a ideia, tá? Fora isso, outra característica importante é a exaltação da disciplina, do nacionalismo e a mistificação do líder, característica
fundamental. O que seria essa mistificação do líder? O líder, no totalitarismo, nos governos totalitários, é tratado como um mito. Então, ele é alguém assim que vai resolver de forma milagrosa todos os problemas sociais, tá? Tudo de forma mágica ele consegue resolver. Então, ele é tratado como alguém superior aos demais, embora tenha só o próprio corpo, como diria lá o Labotier. Ele não tem 1000 olhos, ele não tem 1000 bocas, mas ele é tratado como um poder forte, que pode resolver tudo, e por isso que as pessoas acabam entendendo esses líderes como mitos. O poder legislativo, o judiciário, subordinado ao poder executivo. Acaba, então, aquela divisão entre 3 poderes. A tripartição de poderes proposta pelo Montesquieu é anulada em governos totalitários, isso também é uma característica. Fora isso, a organização da polícia política com forte aparato repressivo. Um exemplo, na Alemanha, é a Gestapo, na Itália, a Ovra, e na União Soviética, a Tcheca, que mandava para a Sibéria mesmo aqueles que se opunham ao governo stalinista. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de polícias políticas que têm como objetivo reprimir e censurar o pensamento divergente para manter aquela estrutura de poder. Essa é a ideia. Vamos fazer mais uma atividade para pensar sobre isso? Então, no Brasil, estabeleceu-se uma polêmica sobre se o regime totalitarista é de esquerda ou de direita. Desenvolva uma pesquisa procurando entender as principais características dos posicionamentos políticos denominados esquerda e direita e depois procure refletir sobre qual modelo as experiências totalitárias mais se aproximam. Faça uma roda de conversa para debater o assunto com a sua turma. Então, vamos pensar agora, a partir dessas denominações modernas sobre esquerda e direita, em qual delas o totalitarismo se encaixaria melhor. Obviamente, temos experiências totalitárias tanto à esquerda como à direita. E é legal a gente pensar um pouco mais sobre esses conceitos e como que o totalitarismo aparece aí. Pensem sobre isso, discutam com a turma e a gente já volta. E aí, deu certo? Conseguiram pensar, então, entre essas ideias, esquerda, direita, no campo das discussões sobre a política e o totalitarismo, como que o totalitarismo se expressa aí, dentro de qual grupo que ele se encaixaria melhor?
Para pensar mais sobre isso, eu vou deixar como sugestão para vocês um vídeo, tá? Do canal Politize. Então, nesse canal, você pode encontrar diversos vídeos interessantes sobre organização política e também um vídeo muito legal sobre o que se compreende como um posicionamento de esquerda ou de direita. Então, apontando seu celular para o QR Code aí, você vai ser levado a esse vídeo aí para entender melhor essas denominações de posicionamentos políticos, certo? Vamos agora então para a nossa revisão. Na aula de hoje conhecemos o discurso sobre a servidão voluntária de Etienne de la Boétie e refletimos sobre o que faz com que as pessoas aceitem servir a um grupo, a um governo que impede a sua própria liberdade. Além disso, relembramos características da democracia e do seu avesso, o totalitarismo, né? Pensamos então as principais características entre democracia e o seu contrário, totalitarismo. Isso nos dá elementos para pensar a nossa própria conjuntura, a nossa própria realidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham se interessado por pensar cada vez mais sobre a política, sobre a organização da sociedade, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!